Não, claro que não. Como vou ter confortável se eu estou na zona de abaixamento? Isso é impossível. Não, o futebol tem algumas coisas que a gente, de fato, não consegue explicar. O controle do jogo foi nosso o tempo todo. A gente teve, né, as oportunidades para poder vencer, fez o gol. E em 2 anos as coisas desandam totalmente, né? O futebol é complicado em alguns momentos por isso. E a gente está vivendo uma situação bem complicada nesse momento porque as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, do que a gente imagina. E isso é, óbvio, é muito complicado para todos. Thiago, o torcedor que veio para a Arena hoje, a gente deu para perceber que algumas ocasiões, seja ofensiva ou defensiva, se repetem, né? Como é que é feita uma autoavaliação da comissão, até nas correções que devem ser feitas de postura, de proposta, de substituições, para que o time saiba valorizar mais, né, os seus pontos fortes, e quando está vencendo, parece que não consegue, né, valorizar esses pontos fortes? Na verdade, quando se perde, né, sempre procura um problema, né, que às vezes não tem. A gente levou 2 gols de bola parada que não vinha acontecendo. Então é o segundo jogo que isso acontece. Dentro disso, né, a gente fez o gol e algumas situações demorou a encaixar ali para poder na marcação, mas mesmo assim não teve grandes perigos assim do Manaus. Mas aí quando leva um gol, mais uma vez, vem, né, a história da pressão que a gente está vivendo. E tem que caminhar de novo para poder vencer. Tudo isso afeta muito os atletas, né, na tomada de decisão e tudo lá dentro. E naturalmente o segundo gol é algo que a gente não esperava em nenhum momento. E aí deixa a gente numa situação bem complicada. Então, igual eu falei, é uma situação bem difícil até de eu te explicar, porque não acho que a gente jogou mal. Eu acho que a gente foi superior, a gente teve o controle do jogo, mas as coisas desandaram mais uma vez com 2 bolas paradas. Bom, Thiago, durante o jogo, a torcida, principalmente depois da virada, ela começou a protestar contra você, contra alguns jogadores. Como lidar diante dessa situação? Enfim, um momento delicado do América. Como lidar, como dar a volta por cima, já que o América ainda tem mais 7 rodadas e a Série C está um verdadeiro elevador, né? Alguns times vêm assim 2 vezes, vão para o G8, alguns quando perdem se aproximam do Z4. Como saber lidar psicologicamente diante de tanta pressão? Sempre é bem difícil, né? Quando você trabalha num clube igual a América, você vem para dar resultado. E naturalmente, quando você não dá, a pressão e a cobrança, ela existe. Ela existe para todos. Eu sou um cara que me cobro muito, então não é uma cobrança maior do que eu já tenho comigo mesmo. E eu fico muito chateado porque desde o começo a gente quer trazer alegria, trazer bom resultado, trazer um jogo legal, né? Então é uma oportunidade muito grande estar aqui no América e a frustração é muito grande disso não estar acontecendo, né? De a gente estar vencendo jogos, principalmente para mim. Então as coisas nunca foram fáceis para mim, então eu trabalho muito e é isso que eu vou continuar fazendo para que essas coisas todas revertam. Ô Thiago, mais uma vez o torcedor do América mostra que está do lado do time. E hoje foram 17 mil pagantes dentro da Arena das Dunas, depois de uma derrota do América fora de casa. O que dizer ao torcedor do América agora? Ainda dá para conseguir a classificação ou agora é brigar para não cair? Não, matematicamente dá. A gente tem, né, desde o começo uma situação de número que acredita que vai classificar. Desse número são 5 jogos que faltam para classificar, mas de fato hoje, no momento, eu preciso falar que a briga é nossa para não cair. A gente acabou de entrar novamente nessa zona. A torcida do América, torcida apaixonada, lotou o estádio e isso nos deixa mais frustrado ainda porque a gente esperava vencer e acho que a gente jogou para que isso acontecesse. Mas as coisas desandaram mais uma vez, onde você não tem muito o que explicar, porque foram 2 bolas paradas, onde teve várias situações e a gente fica muito chateado porque seria muito importante essa vitória. Em relação ao meio de campo, esses são os jogadores titulares, definitivos, ou você planeja alguma mudança?
mudança e como é a sua avaliação desse meio de campo de hoje? Mas primeiro, o Guedes acabou ficando fora do jogo, era o atleta que vinha jogando, né, sendo titular com o Rodriguinho. O Caio, né, é um atleta que entrou muito bem contra o CSA e teve essa oportunidade. Há uma disputa ali de alguns jogadores dentro da posição. A gente vai avaliar tudo, é difícil de eu falar agora o que vai acontecer para frente, né, o que eu vou fazer, porque eu preciso avaliar bem esse jogo e avaliar o adversário. Mas de fato, independente de quem estiver lá dentro, tem que dar bem a resposta. Thiago, a gente vê que algumas substituições, quando elas acontecem, e não só de hoje, né, elas já dão frutos melhores que se comparado no primeiro tempo, porque você raramente muda na primeira etapa, né? Por exemplo, nominando 2, Elvinho e o Wallace Pernambucano, né? Deram uma repaginada boa, mais uma vez, quando entraram no segundo tempo. Mas como é que, já que nenhum repórter que está aqui, inclusive, a gente pode acompanhar treinamento, como é que você sente o nível de segurança do que os atletas passam para você, que a cada rodada alguns erros se repetem, né? Porque 18 contratações, estudos e pedidos de reforço desse elenco, e na maioria das vezes é um jogador que já estava aqui, por exemplo, na Série D, que termina resolvendo. Primeiro não tem esse jogador que estava aqui e está chegando, isso que é todos os jogadores do América. Você está falando isso, mas não concordo. Teve jogo que o Léo cruzou e o Gilvan fez gol. Teve gol, o Rodriguinho é o jogador que tem mais assistência. O Guedes já fez gol aqui. O Rafinha tem 2 gols. Então, não acho que esse número é verdadeiro. Não acho que faz sentido isso. Mas para responder a sua pergunta, não tem jogador de quem chegou. O jogador aqui, todo mundo é América e faz parte. Quem estava aqui ou está chegando depois faz parte do clube. Não tem como diferenciar esses atletas. Agora, quando as coisas não dão certo, sempre, né, tem isso. Alguns jogadores entram muito bem no jogo, quando começa o titular talvez não rende, e eu estou buscando sempre ser justo e espero deles um rendimento. Então, quando eles dão um rendimento que a gente espera, eles se mantêm. E, naturalmente, alguns, para mim, em alguns momentos, quando começam, não fazem isso bem, depois quando entram bem. E para mim, como treinador, eu espero que eles... sempre quem está continuando titular, quem está começando titular, é os atletas que mantêm mais um nível de jogo. Então, mais uma vez falando, sempre depende deles. A minha ideia de mudar, por mais que eu mudo, não é sempre que isso aconteça. Eu preciso que os atletas correspondam para que eu possa estar firmando eles como titular da América. Thiago, como buscar esse equilíbrio no América? Eu acho que muitas vezes falta esse equilíbrio dentro de campo e até emocional, muitas vezes. O primeiro gol foi muito mérito do jogador Douglas, mas o segundo foi uma falha que está sendo muito comum, né, nesse time do América jogando em casa, né? Como buscar esse equilíbrio defensivo e até mesmo emocional quando se joga aqui na Arena das Dunas ou quando se joga em casa? Eu acho que o defensivo a gente não sofreu dessa maneira, a gente não levou tantos contra-ataques, igual que era uma preocupação muito grande minha em outros jogos. A gente conseguiu ir bem nisso. E levamos gol de bola parada. Agora, óbvio que a parte mental ela faz diferença, principalmente quando você está numa situação dessa. Da minha parte é dar confiança para que eles possam realizar, né, e jogar futebol lá com tranquilidade. E tiver que segurar tudo para que eles possam estar tranquilos, eu vou fazer. E a gente precisa estar muito forte nessa parte mental, porque quando você está nessa situação é necessário para que você possa sair dela de fato. Professor, você falou que ainda vai analisar o jogo de hoje, mas na sua percepção por agora, qual foi a maior dificuldade que a América teve depois que levou o primeiro gol? O jogo muda porque você precisa vencer, né? E o tempo diminui, a pressão ela aumenta. Acho que ainda que a gente tentou criar situações, mas de fato eu não esperava que a gente levaria um gol ali, né? Então, na verdade são 2 gols de bola parada mais uma vez, algo que não vinha acontecendo. E é o segundo jogo que acontece, algo que a gente faz muito bem. E para mim era um jogo totalmente controlado, até para a gente poder matar ele. E as coisas desandaram, sem muita explicação na minha parte, porque eu acho que a gente deveria e poderia ter ganho esse jogo com tranquilidade, para a gente poder sair com o resultado hoje. Thiago, você falou da questão de estar com o jogo controlado, poder ganhar em casa. E eu queria que você falasse em relação a como lidar com essa pressão para jogar agora fora de casa, buscando esse resultado. Acho que a gente fala matematicamente da importância de vencer em casa, de pontuar em casa.
né, para buscar fora também. Mas aí os resultados em casa não estão vindo. E como reverter isso, tentando buscar fora de casa, é um pouco mais complicado, a gente sabe, né, que tem a pressão ali do outro lado. A Série C está muito nivelada nesses jogos de casa ou fora. Então, por mais que a gente aqui tenha a torcida que nos apoia, faz a diferença. É o segundo jogo, se não me engano, o terceiro que a gente perde. Então, não era algo esperado. Então a gente teve uma vitória fora de casa também. E agora isso precisa acontecer, independente do local que for o jogo, nosso time precisa vencer. Então é trabalhar novamente, fazer tudo o que precisa. E todo jogo é uma final. A gente precisa de pontuação, precisa de vitória e não dá mais para poder esperar.